A verdade está lá fora. Informação que vem do além. Proteção, vigilância e integridade. Primeira Jornada Científica de Ufologia e Fenômenos Aéreos Praia Grande SP. Ciência, investigação, conhecimento sobre os mistérios do céu e do universo. Primeira jornada científica e ufológica acontecendo aqui na nossa cidade, em Praia Grande. Gente, é um grande feito para a nossa cidade, é um marco histórico. Os grandes nomes da ufologia estão hoje reunidos aqui, trazendo conhecimento, trazendo pauta, trazendo investigação, ouvindo relatos, e isso é maravilhoso. É uma oportunidade incrível de conhecimento e está acontecendo agora no Pátio Aviação. Acompanhe a matéria completa aí. Suzeriton Saga é o nome dele, gente, um amigo querido, aqui vizinho, da cidade vizinha de Peruíbe, ufólogo. Tudo bem, Saga? Tudo bem, FF, Fernanda e Fernando. Saga, que prazer te receber na nossa cidade. Estamos aqui, né, Praia Grande, uma horinha, né, de Peruíbe, né, pela primeira vez estamos agora fazendo um evento aqui no Shopping Pátio. Ufologia, né, tradicional, né. Primeiro de muitos, onde o Saga é idealizador desse evento. Parabéns, Saga, pelo evento. A gente fez alguns registros e é muito legal esse fomento. Praia Grande recebe pela primeira vez, né, algo nessa grandeza. E, aliás, sobre ufologia nunca foi tratado aqui na cidade. Eu não sabia, nunca teve nada de ufologia aqui. Então, estou me estreando, gente. Aí. É o primeiro de muitos e muito sucesso. Eu queria falar contigo sobre a Anubis. Queria falar sobre o aplicativo, se você já pode dar um spoiler para a gente e falar que a gente pode conversar sobre o projeto da Anubis, como que você está como presidente, né? Sim, eu fui eleito presidente, o Edson Boaventura vice-presidente, o Ricardo Amado que estava aqui agora, ele é nosso diretor jurídico, todos estão aqui são diretores, né? E a Anubis, ela nasceu, né, como uma agência nacional e internacional de ufologia para conquistar o patamar de órgão regulamentador e normatizador da ufologia nacional brasileira. Nós estamos indo para Brasília já fazer todos os trâmites junto ao Congresso, ao Senado, junto aos ministérios, né? E vamos colocar em prática o nosso projeto de lei, né? Deputados, né? Inclusive, você que está assistindo aí, que tiver um deputado aí que pode ajudar,
Nós estamos indo para Brasília agora, vamos estar lá do dia 17 ao dia 22, visitando lá, né, os congressistas. E a Anubis, ela não é uma revista, ela não é uma associação, ela é uma agência que vai se transformar num órgão normatizador e regulamentador da ufologia brasileira. Então a gente deve estar até o final de agosto agora, em torno com uns 40 já diretores, vamos chegar a 50 e poucos diretores, quase 60 diretores. Tá? Vamos estar com o nosso primeiro congresso agora nacional, que vai ser na cidade de Botucatu, na Estância Nova Era. Inclusive você que gosta desse assunto, que quer, nós vamos estar lá com o pessoal da Pesada. Vai estar o Marluz Paiva, vai estar a Suzy Mariá, vai estar o Sr. Francisco Pires, né? Vai estar eu, o Edson, Tony, e já vai ter uma galerinha grande lá na Estância Nova Era de Botucatu. Nós estamos para sair com um ônibus daqui de São Paulo, então para ficar mais barato, né? Todo mundo sai do ônibus, sai com o ônibus e volta, vai sair numa sexta-feira depois do almoço e vai voltar no domingo, né? Depois do almoço também. Então, todos que estão aí vendo, que quiser ir com a gente para Botucatu, nesse grupo, vai ser um grupo grande, né? São 12 palestrantes, dentre eles de vários segmentos, né, dentro da área da ufologia e da tecnologia. E aí, como é que a pessoa faz para participar? Se ela quiser ir com vocês nesse ônibus, entre em contato contigo mesmo? Pode entrar em contato comigo através do 13 996360102, 996360102, o código é 013, ou pode entrar no site do ufoturismoperuíbe.com ou o site do Anubis com 2s.org, né, que vai estar lá, vai abrir um pop-up e vai mostrar tudo o que tem que fazer. Que dia que vai sair mesmo? Vai sair dia 28 de São Paulo, 28 de agosto. Isso, tá pertinho, hein, gente? 28 de agosto. Então, Anubis, gostei do que você falou, não é uma revista, não é uma página de internet, não é uma brincadeira, é assunto sério, é uma forma de legalizar e pautar a ufologia de maneira realmente científica? Profissional, sério, tá? É um órgão regulamentador e normatizador. Nós estamos galgando para isso, tá? Com trabalho juntos às faculdades, à universidade e ao próprio governo. Ela quer ser o órgão mediador entre a sociedade civil e os governantes. Se faz necessário isso, né, Saga? Uma vez agora que a ufologia está sendo cada vez mais vista, falada, os documentos estão sendo liberados e a população tem que estar preparada para o que está chegando. Sim, nós iniciamos esse processo, eu já iniciei esse processo há 3 anos atrás, concluí agora em fevereiro. Desde fevereiro, março, a gente está já com a Anubis, né? A documentação toda saiu agora em final de março, né? Então, nosso CNPJ, nosso registro junto ao próprio cartório, né? Agora estamos nas demandas aí que vai envolver a parte política e de hobby, né? O Ricardo explanou bastante pra gente, como ele é do departamento jurídico, né? E bem interessante o que está vindo aí. E eu parabenizo você pela iniciativa sempre, por estar sempre lutando pela causa da ufologia, por ser referência no Brasil, mas especialmente aqui na nossa região da Baixada Santista. E Peruíbe, vem boas coisas chegando por aí. Nós vamos ter agora no início de outubro o Festival Alien e o Congresso, né? 20, mais, nem lembro mais, 20 alguma coisa. São tantos, né? E no início de outubro, tá? Nós vamos estar agora, final do mês agora em Botucatu, com o evento da Anubis, Congresso. Aí em setembro, dia 19, nós vamos estar em Brasília, com o Capital Alien, tá? Em Brasília, um evento com vários outros palestrantes. Aí nós vamos fazer São Tomé das Letras, fazemos Peruíbe, né? E temos algumas coisinhas saindo aí, né? Mas assim, a gente não está soltando tudo ainda, né? Mas tem bastante coisa assim saindo e todos vocês estão convidados aí, entendeu? É só entrar no anubis com 2s.org ou no ufuturismoperuíbe.com ou chamar no Zap. Teremos outros em Praia Grande? Se Deus quiser, eu acho que Ele quer. Esse evento nós fizemos por menos de 30 dias. Tivemos 130 inscritos, uma perda de 20% mais ou menos, né? O sol, saiu muito sol, o pessoal vai pra praia, né? Praia não tem como, sem o sol. Ninguém ganha na praia. Por isso que eu gosto de fazer evento na praia com chuva. Saga, um prazer falar com você sempre, viu? Sucesso, parabéns pelo evento. Tá bom, obrigado, Fernando. Então aí, e só vir com a gente que não perde, não.
Parceria forte, gente. Super Estúdio TV, somos a sua TV online em Praia Grande. Grande dia para ufologia aqui em Praia Grande, gente. Primeiro encontro ufológico acontecendo aqui na nossa cidade e com grandes nomes da ufologia brasileira. Tudo bem, Edson? Vou falar com Edson Boaventura. Tudo jóia, a expectativa aqui é grande, né? Muitas pessoas vieram para cá no dia de hoje para prestigiar as palestras, né? Receber bastante informação ufológica e aquela coisa, daqui a pouco vai ser minha palestra também, né? A gente vai trazer bastante informação a respeito da casuística ufológica aqui no litoral paulista e focando mais na questão das quedas de OVNIs que ocorreram no litoral ao longo dos anos, né? E a gente também vê com bastante assim, expectativa essas liberações que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Já foram 4 lotes de documentação, vídeos, áudios, até da NASA, né, fotos da NASA, que o presidente Donald Trump está liberando ali paulatinamente. Está para sair o 5º lote. E a gente vê que isso está num crescente, porque provavelmente a qualquer momento a gente tem a confirmação de que vida não humana de alguma origem, seja extraterrestre ou interdimensional, de outras dimensões, venha a público, né? E a hora que isso acontecer, eu acredito que vai ser um estardalhaço, né, no planeta Terra, onde teremos aí impactos grandiosos, tanto na economia, como na cultura, na religião, né? E tudo isso já está sendo pensado também, porque a última notícia que saiu, vinda lá dos Estados Unidos, é que eles iriam montar uma agência de inteligência nova para tratar assim, as pessoas psicologicamente, dar instruções a partir do momento que essa declaração bombástica seja feita no mundo. Edson, você falando sobre tudo isso, são décadas que você estuda o fenômeno UFO. Eu imagino para vocês que estão dentro desse trabalho, a expectativa grande sobre toda essa revelação, sobre todo esse fomento, e como você falou, desse preparo psicológico, então o que vem por aí é grandioso, e o Brasil está bem envolvido em vários casos aqui que foram bem expressivos, né, na história. Isso, inclusive o deputado Eric Burleson, ele solicitou formalmente em maio e julho agora de 2026, fez 2 memorandos, um para a CIA, para a CIA, né? Outro para o FBI, e solicitando documentos do caso Varginha. Inclusive listas de transportes, né, de aviões, né, o que levaram, o que trouxeram no Brasil, se foram para Campinas ou não, se pararam em algum outro lugar. Então tudo isso foi pedido formalmente agora pelo deputado Eric Burleson, norte-americano, né? E vamos esperar e ver o que vai acontecer. Mas é aquela coisa, o Brasil tem muita coisa escondida. E a gente precisa fazer como os Estados Unidos está fazendo, liberar mais a documentação. E o Trump agora, ele quebrou o sigilo das pessoas que participaram em resgates de OVNIs e que mexeram aí de alguma forma com ufologia, com UAP, né, OVNI, esse tipo de coisa. E aqui no Brasil, se a gente tiver uma lei assim também, que quebre essa proibição de falar, né, quebre os termos de confidencialidade, a gente consegue avançar um pouquinho mais. Porque aí vai ter vários militares de várias forças falando o que sabem do caso Varginha, da Operação Prato, do caso Cláudio, enfim, de vários casos clássicos brasileiros e de outros até, que hoje a gente não tem, né, essa possibilidade por conta desses malditos termos de confidencialidade. Como já quebrou esse negócio lá nos Estados Unidos e foram perdoados retroativamente todos esses termos, aí qualquer pessoa agora lá, militar ou de agência, ou mesmo terceirizado que trabalhou com OVNI, ele pode falar abertamente, porque o governo norte-americano quer fazer isso. Como o governo norte-americano tem um acordo com o Brasil, eu entendo que o Brasil deveria se antecipar e fazer isso também aqui.
para que a gente, cidadão brasileiro, saiba a verdade do que está acontecendo e o que o governo brasileiro e militares e áreas de inteligência brasileiros esconderam de nós até então. Fica então esse apelo, né? Porque a importância da gente evoluir, realmente pensar com uma cabeça diferente. Você sempre acreditou, mas eu digo, a população em si tem o direito a saber da verdade, né? Exatamente. E com essa intenção, eu lancei agora, recentemente, uma petição pública pedindo a transparência do governo e dos militares. A gente enviou um memorando solicitando, inclusive, que sejam liberados novos documentos de classificação secreta e ultra secreto, né, para que a gente saiba da verdade, né? E esses memorandos foram para onde? Para a Presidência da República, para o Departamento de Defesa brasileiro e para o Legislativo, né, o Congresso Nacional. A gente mandou para o Alcolumbre lá, e dia 17 agora de setembro a gente vai estar viajando para Brasília, teremos lá algumas reuniões com parlamentares tentando liberar um pouco mais da ufologia brasileira aí para todo mundo. Edson, essas respostas saindo, vocês vão receber elas em primeira mão, acredito? De que forma que vocês vão organizar para passar isso para a sociedade? Então, nós liberaremos através do meu canal, canal Edson Aventura no YouTube, e também através da Anubis, que é uma agência de ufologia nacional e internacional que foi criada para ser um mediador entre as universidades, entre os militares e a sociedade em geral, né? Então, a gente tem tudo isso já oficializado, né? A existência, a constituição da Anubis, dessa agência. Eu sou o vice-presidente dessa agência e a gente vai estar empenhando esforços para trazer esses documentos aí que ainda estão escondidos do público. Por isso a importância dessas palestras, desses encontros e de levar informação às pessoas, né? Porque muita gente não sabe, mas aqui no Brasil a gente teve vários casos de quedas e o envolvimento americano, ele é muito presente em todos esses casos. No litoral paulista, por exemplo, nós tivemos queda em Cubatão, em Peruíbe, né, em Mongaguá, né, em várias cidades. E Ubatuba, por exemplo, no litoral norte, teve aquela clássica explosão de um OVNI, né, que foram coletados fragmentos, analisados, e que hoje se sabe que não é um material terrestre, é algo que veio de fora, porque apesar de ter na composição química desse OVNI que explodiu em Ubatuba o elemento magnésio, é um magnésio que tem uma composição isotópica diferente de qualquer magnésio que exista na Terra. Ou seja, os isótopos do magnésio encontrados na amostra desse disco voador que explodiu é totalmente diferente daquilo que a gente conhece como magnésio terrestre. Tá vendo quanta coisa, gente? Quanta informação? Eu só te agradeço. Quero dizer que, pessoalmente, que é um prazer falar com você, sou sua fã particular mesmo. É uma honra ter vocês aqui na nossa cidade e que esse momento aconteça outras vezes, né? Sejam sempre muito bem-vindos. Pode contar com a nossa disposição, né? E futuramente, né? Esse seja o primeiro de muitos, né, eventos que ocorram aqui em Praia Grande, né? Nessa cidade, e que outras cidades venham seguir esse exemplo, porque o cidadão ele tem o direito de saber a verdade dentro desse fenômeno, né, que é o fenômeno dos UAPs, fenômeno anômalo não identificado. É isso. Obrigada, viu, Edson? Um bom evento. Daqui a pouquinho eu também vou fazer registro seu lá na palestra. Tá legal. Tchau, tchau. Super Estúdio TV, somos a sua TV online em Praia Grande. Valeu, Ed. Obrigada, viu? Vou dar uma palavrinha agora com o Paulo Aníbal. Tudo bem, Paulo? Que além de ufólogo é biólogo também, né? Sim, correto. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Paulo, qual a importância desse evento, desse fomento de falar de ufologia e quebrar esse tabu, né? A importância estar aqui, principalmente na Praia Grande, que ainda não tinha tido um evento desses. E a gente engaria muitos casos ufológicos. Eu já peguei alguns, tudo. Eu estou pesquisando aqui ainda, sabia? É mesmo? Você está sempre em campo pesquisando. Conta então pra gente alguma novidade, algum caso que aconteceu aqui. Tem algum ou não? Pode contar? Não, eu posso. Tem aqui, na verdade não na Praia Grande exatamente, mas
sentido lá para Mongaguá, passando já para foi visto o objeto até de manhã cedo, durante o dia, parando. A pessoa estava caminhando na praia e ela viu o sentido no mar, e bem acima do horizonte do mar, e plena luz do dia. Fotografou, tentou infelizmente jogar um zoom. É muito complicado quando um objeto está muito afastado você tentar filmar só pelo zoom, porque desfocaliza muito e quebra a análise para a imagem, para a análise dessa imagem. Eu prefiro receber a filmagem in natura, isso é, sem muito zoom, natural, no jeito que está filmando, e manda. Hoje, com a tecnologia, muita gente anda filmando o céu, filmando tudo que vê, a internet compartilha muita coisa. Isso dificulta o trabalho assim, em pesquisa, em científica? Sim, agora eu prefiro olhar, ver material de pessoas que eu tenha referência, que eu consiga falar com a pessoa e que vê o equipamento que a pessoa usou. Infelizmente, com a IA, com a inteligência artificial, é muito fácil fraudar. E, inclusive, fraudam até detalhes dos pixels da imagem, porque tem isso, eles estão fraudando isso. Mexe em tudo, detalhe da imagem, o que os pixels é a identidade digital dessa imagem. Então isso dificulta muito. A inteligência artificial está, infelizmente, prejudicando um pouco o nosso trabalho. E às vezes a gente usa, como hoje eu mostrei no evento, eu vou mostrar aqui um equipamento que é um magnetômetro. Toda vez que aparece um objeto estranho, vamos falar popular, Ele detecta? Ele detecta. Porque se você já viu o filme Contato Imediato Terceiro Grau, você vê que toda vez que o desvoador está perto de uma casa, de um carro, corre uma pana elétrica para o funcionamento. E ele trabalha com energia. E certamente ele mexe com o campo eletromagnético. Ó, sabia que o microfone gera um pouco toda a bateria, tem uma corrente. Apesar do valor mínimo, A bateria celular também. Mas isso daqui chega a gerar, pode chegar a dezenas e dezenas numericamente falando. O discoador pode estar à distância, isso daqui apita, ele detecta. Às vezes, tem vigília que eu não estava observando no céu, isso apitando. Aí a gente observou que tinha um negócio estranho. Então, falando de equipamentos, quando vocês estão em pesquisa, quando vocês estão em acampamento, você leva esse equipamento? É um dos equipamentos que a gente leva esse, um cintilômetro, que é, na verdade, um detector de radiação portátil que a gente tem. Levamos binóculo, que é importante, não telescópio. O telescópio é bom para observação de estrelas, de astros, da Lua. Mas se eu tiver um disco voador passando rápido, como se vai mirar um telescópio? Não dá. Então, se quem tiver um bom binóculo, pode ser 20 por 50, 15 por 50, com uma boa abertura, já é suficiente para observar à noite. Então, a gente acaba levando esses equipamentos. Inclusive, já teve situações em que a gente detectou o formato desse OVNI usando um binóculo. Esse tipo de binóculo dá para ver detalhes. E a gente consegue distinguir de outros artefatos, até de satélites, outros corpos. Eu acredito muito, esse assunto é tão fascinante, né? Vocês estão bem por dentro, mas a gente aqui pela beirada, eu fico realmente fascinada. Tem uma curiosidade que eu quero te perguntar, porque na sua profissão como biólogo, tem alguma relação com a ufologia ou uma coisa levou a outra, porque você estando em campo pesquisando, desenvolveu essa questão da biologia com a natureza, essa relação, ou não tem nada a ver? Olha, eu acho que eu me tornei ufólogo depois do primeiro avistamento que eu tive, em 86, antes mesmo de ser da minha formação profissional, que é biólogo. Então, biólogo é uma coisa que eu trabalho na área laboratório, e ser ufólogo é uma outra coisa. Inclusive, desculpa te cortar, inclusive, em mais de 2025, há um ano atrás, no Estado do Ministério da Saúde, que ufologista, é uma ocupação profissional, está na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupação, inclusive desde de maio do ano passado, que o ufólogo já é uma ocupação profissional. Agora, a polêmica está que a universidade, a academia não reconhece como ciência.
outros 500. Talvez eu não soube formular minha pergunta, mas eu quero dizer assim, são duas paixões, né? A biologia e a ufologia. E, de certa forma, quando você relaciona uma coisa com a outra ou não tem nada a ver, você está acampando, por exemplo, em total contato com a natureza, em busca de um avistamento. Dá para conciliar as duas coisas? Dá, a gente foi a campo atrás de algum animal específico, como já ocorreu, que eu estava atrás de uma coruja e em Niterói apareceu um disco voador. Foi quando eu tive... Teve dois presentes, então. Só que o mais importante foi esse avistamento. E foi exatamente 30 anos atrás, foi em 96, e essa foto foi tão... não existia drone, nada, inteligência artificial. Ficou famosa na época, que eu fui contra a capa do jornal O Globo. Essa imagem que eu segui também foi uma época que não existia drones ou coisa parecida. Então eu vi simplesmente um disco voador pairado numa lagoa. Agora não me pergunte o que ele estava fazendo lá, não sei, estava pairado. Eu só peguei a câmera, que era uma câmera analógica, o limp strip de filme, e fotografei. Então a gente consegue ter essa sorte de registro. Aí, por falar nesses registros, a gente ainda não tem no Brasil um museu da ufologia, né? E seria tão interessante se tivesse ao alcance de todos, que pudéssemos, né, contemplar esses fatos. E cada um de vocês tem um registro e uma história para contar, né? Olha, vou só fazer uma correção. Na verdade, existe um museu de ufologia acoplado com astronomia. Fica em Itaara, no Rio Grande do Sul. Existe um museu, sim. Então, ele junta casos da região, todo o país, e põe lá. Mas é um museu que tem outras ciências junto. Inclusive tem material meu que eu mandei para lá. Então existe, e foi inaugurado, sabe por quem? Por aquele cantor Zé Ramalho. Ele que inaugurou o museu. E ele gosta desse assunto, inclusive. Então, gente, olha aí o conhecimento. Existe já um museu da ufologia que foi inaugurado por cantor Zé Ramalho. E está em que estado você falou? Está no Rio Grande do Sul, na cidade de Itaara. Então, e também tem coisas de astronomia. Inclusive, quando tem eventos astronômicos, ele faz exposição, abre, recebe estudantes escolares para ver o Museu de Ufologia. Importante, né? Agora, recentemente, acho que de 2 anos para cá, abriu outro museu em Varginha. Em Varginha tem um museu com exposição de fotos da casuística das meninas, tudo. Existe, eu acho que Peruíbe ou alguma cidade do litoral sul devia ter um museu. É isso. Vamos conversar depois com o Saga e trazer sobre isso, essa pauta, porque também é importante, né? Acho que aqui o litoral do estado de São Paulo tem muita casuística, tem muito relato. Só aqui, nesse evento, pelo menos 15 pessoas tiveram relato recentemente. Então, acho que merece ter alguma coisa para ficar para posterior na história. O museu seria uma ótima ideia. Foi um prazer falar com você, um prazer te encontrar. Eu só conhecia a gente pela internet, né? E agora é um prazer poder falar pessoalmente e que esse momento continue, que a gente se encontre muitas outras vezes aqui na Praia Grande e em toda a região da Baixada Santista. Eu que agradeço realmente essa oportunidade e conhecia vocês nas redes sociais, mas a gente nunca tinha oportunidade de falar fisicamente perto. Foi um prazer mesmo, adorei mesmo. Obrigada, viu? Gente, esse foi Paulo Aníbal. Siga ele nas redes sociais, que ele está sempre trazendo pautas interessantes em referente à ufologia. Não é isso, Paulo? Sim, vamos tentar trazer as novidades que a gente receber. É isso. Obrigada. Por favor. Ricardo Almada é o nome dele. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, tudo jóia. Além de ufólogo, também é advogado, é isso? Eu sou pesquisador de ufologia há mais ou menos 43 anos. Eu comecei aos 15, todo mundo brinca comigo, mas eu tenho um motivo muito especial para ter começado aos 15, né? Eu era escoteiro, aliás, sou escoteiro até hoje, eu participo do movimento escoteiro. E com o desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio em 1985, eu participei, né, da busca, da intensificação que teve na época, e isso acabou me despertando esse lado da ufologia. Isso com 15 anos. Então, na verdade, você tem um relato evidente, né? Desde muito jovem eu tive contato com essa parte da ufologia, porque com o desaparecimento do Marco Aurélio naquela época, até hoje é um caso não resolvido. E a única coisa que podia ser é uma abdução.
Então isso naquela época foi muito debatido, foi muito discutido, não se achou nada e despertou meu interesse lá atrás pela ufologia. E desde então eu vim trabalhando com isso, vim estudando e até que a gente começa a ficar muito profissionalizado. Né? E eu, sim, sou advogado tributarista e a gente acabou usando essa experiência, que hoje eu tenho 33 anos de experiência, eu trabalho com conformidade ética. Então eu trabalho com o que chamam de compliance. Então eu juntei as duas coisas, porque a ufologia também precisa de compliance e ética, principalmente ética. E aí eu trouxe o melhor de dois mundos. E eu hoje, como diretor jurídico da Anubis, a Anubis é uma agência nacional e internacional de ufologia, e que é um acrônimo, né? A Anubis, ela quer dizer, é uma agência de networking universal de busca e investigação segura. Anubis. Que interessante. E aí, com relação à Anubis, eu trouxe para o âmbito essa questão da ética do compliance, que é meu métier hoje como advogado. Né? Então, eu juntei o melhor dos dois mundos. Então, eu olhava muito para o papel, para o chão, e olhava também para o céu. E aí, o que eu fiz? Eu juntei as duas coisas. Pessoas inteligentes são diferenciadas, né? Porque, assim, nessa questão de papéis, como você falou, tem muitos papéis, muitos arquivos aí sendo liberados, inclusive, né? Hoje o governo americano já está no 4º lote, ele liberou aí no dia 8 de julho, salvo engano, o 4º lote, e tem muitos arquivos, são vídeos, são PDFs, são áudios, cada lote tem um arquivo que chama mais a atenção, e sim, todos os países hoje estão liberando os seus arquivos para que a população possa olhar. E no Brasil, por incrível que pareça, nós já temos mais de 900 arquivos liberados no Arquivo Nacional, igual ao americano, mas há muitos anos. E qualquer pessoa pode consultar. Né? Então, no Arquivo Nacional hoje, você pode acessar. Nós temos lá um arquivo ufológico, está disponível para quem quiser ver. E a gente aproveita, né, essa metodologia que nós estamos indo através da Anubis. A gente vai para Brasília no dia 17 de novembro. A gente vai tentar conversar com alguns parlamentares para colocar essa importância da regulamentação da ufologia, da ética, da conformidade e também da abertura dos arquivos e a proteção dos nossos arquivos. É tão reconfortante saber que é levado de maneira séria por pessoas que estão levando isso a sério, porque via de regra as pessoas brincam, acham engraçado o tema, mas é um assunto sério, é uma pauta séria, e saber que vocês estão trabalhando através de uma agência, dessa reunião de pessoas, né, a fim de levar o conhecimento de forma ética, de forma séria. Então isso é maravilhoso. A minha pergunta é, né, que já tem muito a ver com o que você estava falando, mas de que forma que vocês estão se organizando para levar o conhecimento da população quando esse momento chegar, né? Hoje nós temos já vários protocolos criados, inclusive hoje aqui nessa primeira convenção de Praia Grande, nós lançamos o protocolo de Praia Grande. O protocolo de Praia Grande é o primeiro decálogo de conformidade ética na investigação de casos ufológicos. Então, só para dar um exemplo, dentro desse decálogo, que é o protocolo de Praia Grande, nós temos ali 10 elementos que falam sobre a investigação. Um deles, por exemplo, é a cadeia de custódia ou a preservação da fonte. Então, quando você está fazendo uma investigação, para que ela seja segura, todas as provas que vocês têm, as evidências, elas têm que ser preservadas originalmente, para que possa ser feito. Uma outra coisa, você tem que preservar a testemunha. Você tem que preservar os dados da testemunha, preservar a própria testemunha em si. Nós também temos hoje a não conformidade, por exemplo, do aspecto financeiro. Então, hoje, se uma testemunha ou quem avista fenômenos ufológicos, ele não pode utilizar aquilo como clickbait ou como questões financeiras. Tá? Nós tivemos um caso no Paraná, recente, que foi no final de maio, onde um influencer falou sobre um evento, acabou monetizando, acabou fazendo publi, Então, isso vai contra a nossa ética e vai contra também a nossa conformidade. Analisa, né, Isso. Ricardo, fica algo realmente escrachado, né? Exatamente. Nós ufólogos da Anubis e também o nosso processo ufológico, nós não visamos lucro nenhum. Nós visamos a verdade para a população. E respondendo a sua pergunta, nós estamos tentando trazer esse aspecto da conformidade para que a gente possa apresentar para as pessoas, como já tem sido feito,
A gente pega o relato, faz a análise, faz o estudo, existe um processo científico metodológico e a gente apresenta um relatório científico, como foi feito no caso do Paraná. Inclusive, esse relatório está disponível dentro do site da Anubis, e quem quiser pedir, a gente manda. E você pode, inclusive, olhar aquilo e fazer o seu próprio relato, analisar o que nós fizemos. Então, um dos itens do decálogo do protocolo de Praia Grande nós vamos divulgar o nosso material para que ele possa ser revisto por outros pesquisadores. Então, a gente compartilha isso com a população. E aí, através desses protocolos que a gente vem criando e com esse contato que a gente quer ter com o governo, a gente quer criar a regulamentação e a normatização, ou seja, a gente quer dar para a população elementos e quando elas tiverem um avistamento, elas saibam como reagir. Isso é essencial, porque a gente realmente não sabe nem como se comportar, então é uma questão educativa até, interessante. Inclusive, eu coloco como exemplo, muitas pessoas, porque como eu tenho um cargo na Anubis, me consulto todo dia com fotos, com filmagens. A Anubis disponibiliza, através do app que nós temos, a inteligência artificial e a análise de fotografia justamente da cadeia de custódia. Então, hoje, se alguém tem um avistamento, ela não precisa se preocupar, ela simplesmente manda para nós, ou manda para os ufólogos, e nós fazemos uma análise qualitativa e quantitativa. A gente preserva a cadeia de custódia e identifica se aquele material é bom. Se ele é bom, a gente pesquisa. Se a pesquisa acusa alguma coisa, a gente divulga para que outros ufólogos, inclusive, nós não temos nenhum preconceito. Qualquer agência, qualquer ufólogo, sabe, concorrente ou não tem problema, a gente abre os nossos arquivos para que eles sejam investigados por outras pessoas. Até a gente costuma brincar muito, né? Ataque a mensagem, não o mensageiro. Né? Então a gente faz isso. E a nossa ideia com isso, também ser um apoio para órgãos governamentais, para órgãos que trabalham com o público, também a gente quer ser essa ponte. Então não é só o público, né? A informação é para todos e a verdade ela liberta, né? Então eu acredito que essa forma de conduzir com profissionalismo é tudo que a sociedade precisa mesmo para levar essa pauta de maneira íntegra, porque como esse caso que você comentou do Paraná, acabou que banalizou e isso não é bom para a ufologia científica, para aqueles que estudam, que buscam mesmo trazer essa pauta de forma séria, né? Exatamente isso. Inclusive, esse caso do Paraná, ele foi muito emblemático porque nós tivemos a atuação de vários influencers que tinham a mera intenção de fazer parte financeira, public clickbait. E isso nos afetou bastante. Inclusive, esses influencers, eles achavam que eles tinham o poder de controlar a informação porque eles que descobriram, eles que viram. Não. A nossa pesquisa, ela é científica e independente. E ela é baseada em análise com equipamentos. Então, não é simplesmente o fato de a gente analisar o que é a luz. Não, nós utilizamos relevo, nós utilizamos equipamentos que medem, por exemplo, oscilação térmica, meteorológicos, artefatos, por exemplo, no céu, como satélites, como aviões, rotas. Isso. Então, ou seja, eu trago elementos dentro da Anubis hoje para esse relatório que são factíveis. Você pode comprovar. Não é um mero influencer indo lá e avistando e falando, olha, são luz, buscando like, exatamente. Então, nós não temos nenhum caráter de lucro. E um dos itens nossos do decálogo, né, que é o protocolo de Praia Grande, que foi instituído hoje, que trazido nessa convenção, um dos itens todos os ufólogos, se eles se virem diante de uma verdade, eles vão declarar publicamente que estão errados e vão reconhecer a verdade. Então, isso faz parte do nosso decálogo de Praia Grande. Olha que honra ser praia-grandense e saber que hoje instituiu aqui algo tão importante, né, para a ufologia brasileira. Exatamente. Então a gente vem contribuindo e, como eu disse, a gente vem trazendo a nossa experiência. Nós temos hoje 30 dos maiores ufólogos do país hoje dentro do nosso grupo, da Anubis justamente, né? E nós estamos muito empenhados em abrir todas as informações e proteger o nosso arquivo nacional. É isso. Tá. Ricardo, vocês com certeza estão buscando uma estratégia, um jeito, eu espero muito, que consigam trazer essa proteção realmente para o assunto e que as pessoas que brincam com algo tão sério sejam punidas, que isso sejam, eu acho que seria assim um marco, né? Da gente conseguir
de que as pessoas que levam isso como um instrumento de ganhar dinheiro rápido, brincar com algo, porque são anos de estudos, né? São décadas que essas pessoas que estão se apresentando aqui, esses ufólogos, estudam, vão a campo para vir um influencer e brincar com algo tão sério, então deveria ter que responder juridicamente por isso, né? Inclusive, o caso, ele teve repercussões jurídicas, que a gente não traz a público, mas existem processos em andamento. A gente não deixou isso passar em branco, e todas as medidas foram tomadas. Inclusive, quando aconteceu o caso, nós instituímos um comitê de crise. Então, o nosso estatuto hoje prevê a constituição de um comitê de crise. Foi criado esse comitê de crise, nós lançamos, na época, várias notas. Nós lançamos, por exemplo, nós instituímos a lei do silêncio, que não pode haver o ping-pong, né? Se você inicia, existe uma... Isso. Geralmente, quando você entra num processo desse e você aplica alguma coisa, ele expande. Então, qual foi nessa ideia? Não fazer ping-pong. É porque causa pânico na população, exatamente, né? Então, enquanto nós não tivermos elementos científicos e comprovados, nós não divulgamos absolutamente nada. Então, é muito reconfortante para a gente, enquanto população que tem paixão pelo assunto, saber que vocês estão buscando ferramentas e meios de trazer cada vez mais seriedade para dentro desse assunto e alertar, despertar outras pessoas, né? Esse é o nosso objetivo. Nós temos hoje 3 objetivos básicos. Um é proteger o Arquivo Nacional, nós vamos lutar contra o acobertamento e também nós protegemos a cadeia de custódia, ou seja, tudo aquilo que aparecer precisa de elementos probatórios, indícios e métodos científicos. Então essa é a nossa preocupação hoje. Nós não temos aqui nenhuma preocupação com like ou com influencers, não. A gente quer chegar na verdade, seja ela dura ou não. É isso, parabéns, viu, por toda a sua pesquisa. E nós aqui do Super Estúdio gostamos muito de trabalhar com a ética, gostamos muito do assunto ufologia e a gente se coloca à disposição como uma TV online para cobrir os feitos, para trazer as notícias. Estamos aqui para ajudar a Nubes no que a gente puder contribuir. Será um prazer sempre poder colaborar, né? Eu que agradeço pela oportunidade e desejo a todos um legal e um bom dia. Valeu, querido. Obrigado. Rafa, a gente fica... A gente tem muita dificuldade. Ufólogo Jamil Villanova, é o nosso vizinho aqui, gente, na cidade do Guarujá, aqui pertinho. Tudo bem, Jamil? Bem. Qual a importância desse evento? Tá legal porque aqui em Praia Grande primeiro. Então a importância toda é que vai abrir novas janelas, né, de pesquisa, de comunidade. O povo gosta disso. Então vai abrir uma nova era. Uma possibilidade nova em Praia Grande e em toda a região, né? Porque assim, você no Guarujá, a gente aqui em Praia Grande, né, prestigiando isso, tem o Saga em Peruíbe, então tem muitos casos que acontecem aqui na nossa região da Baixada Santista. Muita coisa, né? Tanto do Guarujá, litoral norte, litoral sul, né? Aqui em Praia Grande, quer dizer, o caso do Forte, né? Que hoje é mais conhecido, mas tem outros casos também. Até Peruíbe mesmo, é tudo uma corrente de coisas. Conta pra mim o caso do Forte, porque moro nesse bairro, escuto falar sobre, mas ouvindo de você eu acho que tem mais crédito ainda. O caso sobre o quartel, é isso? Na realidade, eu vou falar assim, de assim, 2 vigias, tá numa casa mata lá, viram uma luz vermelha, ficaram apavorados, né? E na verdade, saíram correndo, acordou toda a guarnição que estava dormindo, eles foram queimados, né, as queimaduras, mas interessante, por baixo da roupa. O que estava acima da roupa não queimou nada. Depois, o exército abafou isso e foram saídos daqui. Que ano que a gente está falando? Era um tabu, né? Década de 80? Ah, foi 50, acho. 50. E até hoje as pessoas ali no bairro comentam sobre isso. Alguns falam, imagina, isso não aconteceu, mas aconteceu, né? Hoje vira uma lenda, né? Vira uma lenda, né? Nós comemos muita coisa e fora isso, no Guarujá mesmo, no quartel lá, tem várias coisas, observações, então é comum.
Mas agora o segredo está quase sendo revelado, né? As autoridades estão começando a soltar os documentos, a informação está chegando. Acredito que a população está caminhando para uma evolução para receber toda essa informação, né? Na realidade, é a preparação para a população. Porque, assim, as Forças Armadas já sabem que existe. A população não sabe. Então, se sabe, a coisa se mantém assim, olha, não sei, não acredito, né? Então, e outra coisa, quando souberem que existe, muita coisa vai ser balançada, né? Essas religiões, economia, tudo vai ser embalado. A nossa forma de ver o mundo vai mudar totalmente. Tudo, vai mudar tudo, né? Aí não é mais eu, somos nós. É bem amplo esse assunto. É um prazer explorar sobre isso, a cidade de Praia Grande receber esse momento. É um prazer te receber aqui, nosso vizinho do Guarujá. E, na verdade, vocês são referência nacional, né? Então é um prazer saber que o Brasil está se movimentando, levando isso de forma séria, que vocês já fazem isso há muitos anos, há décadas, né? Eu tô aqui mais de 50 anos fazendo isso, né? E hoje eu sou um procurador, né? Eu considero procurador, eu procuro, né? E procura acha, né? E eu espero que daqui para diante outras pessoas também comecem a procurar também. O que mudou de lá para cá, Jamil? Você pode falar com propriedade, porque você é um estudioso, um pesquisador de muitos anos. Então, o que mudou? Você percebe que hoje a sociedade leva isso com mais seriedade? Porque eu acredito que há anos atrás, na década, né, passada, você falava isso era dado como loucura. Ainda hoje tem um tabu, mas já melhorou ou não? Melhorou sim, melhorou, porque houve um preparo. Tá? Filme. Alguém me falou hoje, a Xuxa, aquela desculpadora, é tudo preparo. Raul Seixas cantava muito sobre. Exatamente. E a Xuxa, no desculpador dela, para as gerações futuras, que hoje já são adultos, né? Então, tudo isso ajudou, mudou a mente, né? E a gente lá atrás, que realmente era um tabu, quem falava, é louco, esse cara é pirado. Hoje já não é tanto assim. As coisas estão mudando. E na realidade, essa maturidade de pensamento é necessária. Isso leva vários anos. Normal. Um prazer falar com você. Obrigada por toda a sua contribuição durante toda uma vida de dedicação, né? A ufologia. É uma procura, falei, né? Procura, eu que agradeço. Eles me permitirem, né? Procurar eles. Acho legal isso. Vamos continuar evoluindo, gente, continuar crescendo, expandindo a consciência para entender o fenômeno, né? O universo é muito mais do que céu. Ó, me chamando. Estão te chamando lá, vai lá, Jamil. Super Estúdio TV, a sua TV online em Praia Grande. A verdade está lá fora. Informação que vem do além. Proteção, vigilância e integridade. Primeira Jornada Científica de Ufologia e Fenômenos Aéreos Praia Grande SP. Ciência, investigação, conhecimento sobre os mistérios do céu e do universo.